A palavra do nosso Senhor Deus, nesse dia de hoje, a palavra do nosso Senhor Deus, nessa terça-feira, ela veio para o meu coração e para o teu. E a palavra do nosso Senhor Jesus, ela se encontra no livro de Salmos, do versículo 1 do capítulo 37. No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 1 até o versículo 9. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor Jesus. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará a terra e desfrutará com segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os seus desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois aos maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Glória a Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus, meu irmão. Ela é uma palavra reta, clara, ela é verdadeira, ela é pura, ela é luz para os nossos pés e para os nossos caminhos. Aqui na palavra do nosso Senhor Deus, o salmista, no capítulo 37, no versículo 1 até o versículo 9, o salmista, ele fala comigo, ele fala contigo, a palavra de Deus, ele fala com nós. Que nós não devemos nos aborrecer por causa dos homens maus, que nós não podemos ter inveja dos perversos, que nós não podemos fazer o mal às pessoas, mas sim nós temos que fazer o bem às outras pessoas. Deus ele também nos fala que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui a palavra do nosso Senhor Deus, ele fala que nós temos que entregarmos os nossos caminhos ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ao nosso Senhor Deus. E esperar com paciência por Ele. Nós temos que esperar por Jesus com paciência, meu irmão. Porque muitas vezes acontecem muitas coisas na minha vida, na tua vida, e nós começamos a se desesperar. Muitas vezes nós buscamos uma coisa de Deus e não vem na hora certa que nós precisamos, e não vem no momento certo que estamos precisando. Então nós começamos a desesperar. Mas a palavra de Deus, ela mesma fala que nós temos que esperar por Deus, por Jesus, com paciência. Porque, meu irmão, tudo o que acontece na minha vida e na tua vida não é por acaso. E o acaso que faz acontecer também as bênçãos de Deus também não é da nossa hora. É a hora de Deus, é a hora do nosso Senhor Jesus. Nós pedimos a Deus, nós pedimos ao nosso Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus, para que Deus nos abençoe, para que Deus que nos guarde. Um plano que nós está fazendo, nós pedimos a Deus. E se aquele plano não dá certo naquele dia que você pediu, tenha paciência em Jesus. Tenha paciência em Deus. Porque Deus é que sabe o que deve fazer. Deus é que sabe o que vai fazer. Que muitas vezes Deus não fez na tua hora porque Deus sabe que ia acontecer alguma coisa. Deus sabe que lá na frente ia ter alguma frustração nos teus planos. Então Deus ele deixa para agir na hora dele. Porque o nosso Senhor Jesus ele é perfeito, ele é verdadeiro, ele é fiel. E o nosso Senhor Deus enviou ao nosso Senhor Jesus aqui nessa terra para te salvar e não para te condenar. Então não adianta, você vai pedir as coisas que Deus ele não vai dar do jeito que você quer. Deus ele vai dar do jeito dele. Porque o poder, a honra e a glória é do nosso Senhor Deus, é do nosso Senhor Jesus. Então você pede para Deus e confie no Senhor e espera no Senhor.
com paciência, que Ele vai te atender, Ele vai te ouvir, Ele está te ouvindo. Mas a hora de fazer acontecer o que você quer que aconteça na tua vida, é Deus que vai fazer. E a hora que acontecer o que você pediu, vai chegar na hora certa o acontecimento. Vai chegar no momento certo. Porque Deus, Ele pode tardar, mas Ele não falha. E na hora que chegar a hora é essa hora. Aí você vai entender o porquê que chegou nessa hora. Por que que não chegou na hora que você queria lá atrás? Por que que chegou nessa hora depois que passou 5 dias, 10 dias, 15 dias, um mês ou até um ano depois que você pediu? Então Deus, aí você vai entender o porquê que Deus fez isso. Porque Deus, Ele sabe certinho o que Ele faz daqui um dia e o que Ele vai fazer daqui 1000 anos. E o que pode acontecer amanhã e o que pode acontecer daqui 1000 anos. Então Deus, Ele sabe dos nossos passos, Ele sabe dos nossos caminhos. Deus, Ele sabe o que eu estou fazendo aqui hoje, o que eu estou passando e o que eu estou precisando. E Deus, Ele sabe o que eu vou passar amanhã e o que eu vou precisar também. Então Ele deixa para agir no momento dele, que Ele sabe a hora de agir. O que nós devemos fazer é só ter paciência em Deus e confiar no Senhor. Porque aquele que confia no Senhor não cai. Aquele que busca o Senhor, que obedece à palavra do nosso Senhor Deus, ele é protegido, ele é livrado, ele é abençoado. Ele está sempre debaixo da mão do nosso Senhor. O grandão da Galileia é o nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus. A palavra do nosso Senhor, ela nos fala, meu irmão, no versículo 7, assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Muitas vezes, tem pessoas nesse mundo, meu irmão e minha irmã, que eles se aborrecem com o sucesso do seu irmão, da sua irmã, da outra pessoa. Tem pessoas que estão trabalhando junto contigo numa empresa, quando ele vê você pegar um cargo maior, um cargo mais alto dentro daquela empresa, eles se aborrecem contigo, com o teu sucesso. Eles maquinam mal contra você. E aqui a palavra do nosso Senhor Deus no versículo 7, que Deus fala, não podemos fazer isso, se aborrecer com o sucesso das outras pessoas. Se aquelas pessoas estão recebendo aquilo, é porque Deus preparou para ele ou para ela aquilo. E para que você seja também um recebedor das coisas de Deus, que você prepare também, seja obediente, pede a Deus, confia no Senhor e descanse no Senhor. Que Deus ele vai fazer na sua vida, igualmente Ele está fazendo na vida daquela pessoa que você está olhando, que você está vendo. É Deus na vida dele. Então muitas vezes nós devemos que ficar felizes pelo o sucesso da outra pessoa. Que aí Deus vai ver que você tem um coração bom. Que aí Deus vai ver que você tem um coração humilde. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. No versículo 8, diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Evite a ira, meu irmão, e recuse a fúria. É por muitas vezes eu e você, nós se alteramos com outras pessoas, que muitas vezes algumas pessoas usado pelo diabo ou usado pelo inimigo chega até nós, fala coisas para mim e para você e nós nos irritamos. Nós levamos tudo na fúria, na agressividade, com palavras de baixo escalão, com palavras agressivas. E Deus aqui, Ele fala na palavra pura e verdadeira e clara e reta e luz para os nossos pés, para os nossos caminhos, que Deus Ele não age na fúria do homem. Deus Ele não age na fúria da mulher, na irritação, na ignorância. Se você pensar que você vai rebater aquela pessoa com agressividade verbal ou com agressividade em palavras, não vai sair nada de bom. Pensar que Deus, não, eu falei isso e vai acontecer. Não, Deus ele não age na ira. Deus ele não age na ira do homem nem da mulher. Deus ele não age na ignorância das pessoas. Deus ele não é o mal, Deus ele não é nervoso. Deus ele é manso, ele é humilde de coração.
O nosso Senhor Jesus é humilde. Então a palavra está escrita, Deus não age na ira e nem no furor e nem na ignorância das pessoas. Muitas vezes, meu irmão, é melhor você ficar calado quando uma pessoa vem te falar palavras verbais que te agridem fisicamente. Você fica calado, entrega para Deus, pois a palavra aqui está escrita, confie no Senhor e descanse no Senhor com paciência. Entrega para Deus, vira as costas para essas pessoas que tentam arrancar de você a ignorância, que tentam arrancar de você a irritação, a fúria. Essas pessoas é porque elas são usadas pelo inimigo. O inimigo usa essas pessoas para tentar fazer você se irar contra eles e falar palavrões, xingamento. Então nesse momento você tem que se vigiar nas palavras que você vai falar. Muitas vezes é melhor ficarmos calados, porque está escrito na palavra, o humilhado será exaltado e o exaltado será humilhado. Então nós vamos nos humilhar. Jesus, ele se humilhou. Jesus, ele se humilhou para aquele povo todo. Jesus, ele era santo e como até hoje ele é santo. E naquela época Jesus se humilhou para aquelas pessoas que perseguiam Jesus para matá-lo. Jesus, ele foi humilde. Ele apanhou na cruz, foi cuspido no rosto, foi furado os seus pés com prego, nas mãos e nos pés. Em momento algum Jesus falou palavrão, xingamento para aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. Jesus apenas olhou para o céu e falou para Deus: Pai, perdoa eles porque eles não sabem do que fazem. Mesmo Jesus sendo santo, como ele era e é até hoje, sempre vai ser santo porque ele é e não há outro. Jesus pediu ao Pai dele, o nosso Deus Todo-Poderoso, que perdoasse aquele povo, porque estava fazendo aquilo com ele, no corpo dele, machucando ele, sendo que ele veio para salvar a humanidade, ele veio para salvar o povo. Mesmo assim, ele foi humilde, e assim eu e você, nós temos que ser humildes. As pessoas estão nos batendo, as pessoas estão nos xingando, nós devemos pedir a Deus para que abençoe essas pessoas que eles não sabem do que estão fazendo. O humilhado será exaltado. Jesus se humilhou e Jesus hoje ele é exaltado. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Jesus é poderoso, glorioso. Tem muitas pessoas que nesse mundo de hoje, um exemplo, meu irmão, se fosse filho de Deus naquela época, se tivesse no lugar de Jesus, sabendo que tem um Pai, dono do céu e da terra, um Pai todo-poderoso, ninguém faria igualmente Jesus fez. A gente tem que tirar pela gente mesmo. Você tendo um Pai poderoso, as pessoas te chicoteando, te batendo, cuspindo no teu rosto, furando suas mãos e seus pés com prego. Você ia pedir para o teu Pai, o dono do poder, que acabaria aquele povo, aquela nação, tudo no piscar de olho. Você ia pedir ele para Deus, teu Pai, perdoar essas pessoas? Não, o ser humano não tem, né? O ser humano não tem essa delicadeza, não tem essa humildade dentro de si. Porque se ele tivesse um pai igualmente Jesus teve e tem, igualmente nós tem Deus, ele ia falar para o pai dele: Pai, mata esse povo tudo. O seu dono do poder acaba com tudo. O que eles estão fazendo comigo? Eu não estou fazendo nada, eu vim aqui para salvar eles. E eles estão tentando, tá acabando comigo. Mata, é isso que você faria nesse momento. Mas Jesus não, Jesus ele se humilhou. Ele foi humilde. E nós devemos ser imitador de Jesus aqui nessa terra. Nós temos que nos humilhar para aqueles que dizem ser exaltados, que se quer se exaltar em cima de nós temos que se humilhar para eles. Porque os humilhados serão exaltados, mas lá na frente, hoje, amanhã, aquele exaltado será humilhado e você vai ver a derrota dele. Você vai ver a caída dele. Por quê? Porque você se humilhou. Mas se você se alterar, igualmente ele se alterar com você, você não vai ver nada, porque Deus não age, Jesus não age na ira do homem e nem da mulher. Ele não age, Jesus não está no meio de povo que está com ignorância, com irritação, com fúria com outro. Ele não está no meio de brigas, ele não está no meio de contendas. Jesus não é assim. Jesus ele é manso, ele é humilde. E que você tenha, meu irmão, um descanso em Deus, um descanso em Jesus. Tenha paciência, espera. Busca Deus, obedece a Deus. Recebe Deus no teu coração. Tudo que você for fazer, você pede determinação a Deus.
teus planos, tuas ideias, tudo que você for fazer, coloca na mão de Deus. Deixa que Deus age por você, porque Deus tem a hora e o tempo certo, contado. Na hora certa vai chegar o que você precisa. No momento certo vai chegar o que você está esperando. Mas tem que confiar em Deus e ter paciência. Porque a palavra do nosso Senhor Deus, ela é assim, ela é verdadeira. Que você, meu irmão, minha irmã, comece a refletir. Se você está tendo paciência, se você está entregando tudo o que você precisa na mão de Deus, ou se você está agindo por conta própria, se você está tentando buscar um emprego, um serviço, se você vai por conta própria, ou se antes você dobra o teu joelho e pede a Deus, Deus, eu vou em tal empresa, colocar um currículo lá, mas eu quero que o Senhor vá na frente, abrindo o caminho para mim poder passar, tirando as pedras, os espinhos, tirando as pessoas que têm inveja da minha vida. Eu quero que o Senhor age para mim, Pai, porque eu confio no Senhor. Quando eu chegar naquela empresa, o Senhor já limpou o caminho até lá para mim. Usa, papai, o gerente, usa o dono, usa quem for lá para mim poder arrumar um emprego. Quando você faz isso, meu irmão, você colocou na mão do homem poderoso. E quando você vai lá, você não vai ver nada no caminho que vai te aborrecer. Você vai chegar na empresa e vai dar tudo certo. Você vai ser chamado para trabalhar porque você confiou no Senhor. Quando você menos espera, seu telefone vai tocar. Você é o fulano ou a fulana assim, assim? Sou. Compareça aqui na empresa onde você deixou o currículo para nós fazer uma entrevista. É Deus, é a hora de Deus. Não importa se passar um dia, 2 dias depois que você deixou o seu currículo para você ser chamado, mas porque Deus ele faz é na hora dele. E quando você confia em Deus, descansa em Deus, Deus ele age na tua vida. E assim é todas as formas. Todas as coisas que você for fazer que precisar, confia em Deus. Obedece a Deus. Não faz as coisas por impulso próprio. Não faz as coisas agindo pelo teu agir próprio, que não dá certo. Só dá certo se você colocar na mão de Deus. E a hora de Deus é a hora de Deus, não é a tua hora. Espere com paciência no Senhor, confia no Senhor. Obedece a palavra do nosso Senhor Deus, seja humilde. Faça o bem às outras pessoas. Não tenha inveja do sucesso das outras pessoas. Seja humilde. Se humilha perante aos pés do nosso Senhor Jesus. Receba, Senhor Jesus, no teu coração como único e verdadeiro Salvador e suficiente da sua vida e alma aqui nessa terra. Que Deus vai transformar o teu caminho. Deus ele vai te libertar. Deus ele vai te prosperar. Deus ele vai te livrar, te proteger de tudo o que é ruim, que existe aqui na face dessa terra. Deus ele vai estar te protegendo. Que essa palavra, meu irmão, ela possa ficar no teu coração e na tua mente, nos teus pensamentos. Reflita o que você está fazendo. Você está confiando em Deus? Você está buscando o nosso Senhor Jesus? Você está entregando os teus planos, os teus afazeres na mão de Deus? Reflita. E uma coisa que eu te peço, eu te convido, aceita nosso Senhor Jesus como único e verdadeiro, suficiente Salvador da sua vida e alma aqui nessa terra. Que as coisas elas vão mudar para você, as coisas vão ser transformadas. Quem tem vício, Deus liberta. Quem tem doença, Deus cura. Deus ele é poderoso. Deus ele transforma. Ele muda a história. Jesus ele transforma o que o homem não tem poder para transformar. Jesus transforma o que o homem não tem poder para conseguir. Jesus consegue, porque Deus é o homem, é o Deus do impossível. É um Deus poderoso. É um Deus poderoso e Deus ele não é filho do homem para que minta e nem o homem para que se arrependa. Quando Deus fala uma coisa é verdade. Quando Deus ele fala uma coisa, ele não se arrepende do que ele falou. É aquilo que ele falou. Quando ele promete, ele cumpre. E a promessa de Deus é transformação, é libertação, é cura na tua vida. Tanto espiritual como também carnal, sentimental. Quantos casamentos destruídos, quantas famílias desunidas. Deus ele restaura. Deus ele restaura o casamento, Deus ele restaura a família, ele põe a união no meio dos irmãos e das irmãs, no meio dos amigos que estão distanciados um do outro por conta de conversinha do inimigo, por conta de bababá de um de outro. Deus ele coloca a união dele, basta você colocar a tua confiança em Deus e pedir a Deus. Que Deus ele vai agir na tua vida. Que Deus, meu irmão, continue sempre falando contigo na palavra do nosso Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar durante esse dia. Que esse dia seja um dia cheio da proteção, dos livramentos do nosso Senhor Deus.
Que o amor e o carinho do nosso Senhor Jesus esteja contigo e a alegria e a felicidade do Espírito Santo de Deus esteja com você nesse dia de hoje.